Maria Eduarda entrou. Vamos esperar os coleguinhas entrarem aí. Vou esperar só mais 2 minutinhos, porque senão nossa aula vai ficar curta. Sim. Ok, guys, look. Good afternoon para todos vocês. Good afternoon. Vamos começar nossa aula hoje de livro novo. Our new book. Ok? Para quem está chegando agora, eu vou colocar lá a página para você. Essa página mesmo. 6 e 7. Certo? Page 60, 6 and 7. And 7. Pessoal, nós vamos falar aí sobre os tipos de moradia, tá? Que nós temos no mundo, ao redor do mundo, o estilo de vida das pessoas. Oi, não entendi. A página é 6 e 7. É porque tem alguns que não conseguem ver, por isso. Olha só, pessoal. Nós estamos aí na página 6 e 7. Open your book, page 6 and 7. That's right. This page. Vocês estão vendo aí uma espécie de museu das moradias ao redor do mundo. E essas casas aí, essas moradias ao redor do mundo, conta muito com a cultura das pessoas, com a cultura e a climatização, né, do ambiente. Por exemplo, essa casinha aqui, ó, que está com grama no teto, ela é assim, tá, gente, para ajudar na climatização interna da casa. Não é só para ficar bonitinho, não. A grama ela também ajuda a deixar o local da casa, o local interno da casa, mais arejado, com aquele clima mais climático. Não, essa casa ela é toda equipada para isso, para não ter vazamento de terra, de raízes. Sim, pode falar. Não, na verdade não. Eles vão plantando a grama no telhado, aí ela vai crescendo naturalmente. Demora, claro, né, para crescer. No caso aí, isso. Olha só, pessoal, eu também tenho o, as casas em lugares com mais árvores, rios. Nós vamos falar dele mais na frente, tá? Não é nessa página, nós vamos por partes, tá bom? Vocês já devam ter visto em algum filme americano ou coisa desse tipo, casas na árvore, tá? Em locais altos. Não é apenas uma forma de brincar, já viram?
Então, não é apenas uma forma de brincar não, tá, gente? Elas existem. E não é por lazer, é por prevenção, tá? Ainda tem colega entrando. E aí nós temos, quem pode ler aí o título dessa página aí em voz alta aí para mim? Então lê Davi para mim. O título dessa página. Isso. Sim, around the world, né? É os tipos de moradias ao redor do mundo, ok? E aí você vai sair aí. Você não precisa circular, é o que eu fiz, é só para vocês terem uma noção. E vamos para a página 8, que eu vou falar para vocês como as pessoas conseguem viver na no deserto. Vocês sabiam que existem gerações de famílias que vivem no deserto em condições bem diferente da nossa, né? Mas que eles vivem naturalmente. Fale. Como? É, também. Guys, eu vou lendo o texto aos poucos, vou explicando sobre ele, tá bom? Eu vou para o primeiro parágrafo aí, ó. Life in the desert, ok? Imagine living in a desert where water is scarce and plants do not grow easily. The Barren people have inhabited deserts of the Arabian Peninsula and North Africa since ancient time. Imagine você vivendo no deserto. Só imagina. Essas pessoas que vivem no deserto, elas vivem com pouca água, aliás, água escassa, onde as plantas não crescem naturalmente, no caso, não tem plantio, né, nem colheita para alimentação, e o calor que existe no lugar é incrível, é uma coisa exorbitante. Você vai circular para mim aí, eu sublinhar, você quem sabe, eu vou sublinhar aqui de azul. Ó. Water is scarce, água escassa. Plants do not grow easily. As plantas não crescem com facilidade. Aliás, não existe plantio. E essas pessoas, página 8. E aí, o que que acontece? E essas pessoas, elas vivem no deserto há gerações, há séculos no deserto, tá? Esses Bedouin people, que são um tipo de aldeia, né, que vive no deserto, esses Bedouin people, pessoas, elas são nômades. Elas não vivem o tempo todo no mesmo lugar. Sim, sim. Os nômades são. Pode. Sim. Ah, eu sei, eu entendo como é que é. É claro. Ok, gente, voltando aqui, depois a gente volta nesse assunto. Olha só, esse deserto aí que está mostrando na imagem da página 8,
É um deserto que fica no norte da África, talvez seja uma parte do deserto do Saara, tá. E essas pessoas aí, esses Boron people, eles vivem aí há centenas de anos, e eles conseguem viver, tá, no meio de um deserto por algum tempo, com água escassa e com pouca comida. E aí, eu vou aqui para baixo para falar sobre os tipos de moradia deles. Por que que eles vivem em tendas? Primeiro, o deserto ele não tem um solo que ajude a uma construção, certo? Então, às vezes pode ter, sim, eu sei do ditado, eu sei. Só que no, só que no aqui, o áudio de vocês está falhando um pouco. Eu lembro dela. Olha só, pessoal, o tents que ele está falando aí são tendas feitas com é, 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 couro de isso, couro de animais, mas também com a lã também, tá? Eles têm como fazer uma tenda, não é uma tenda de pano comum, porque durante o dia o a temperatura do deserto pode chegar até 50 graus e durante a noite pode chegar até -1 grau Celsius, então é muito. Então eles conseguem fazer um tipo de tenda que, claro, é muito frio durante a noite e quente durante o dia. E essas tendas aí, elas são construídas, só um pouquinho, Davi. Essas tendas aí são construídas em forma de cones, seria assim, porque esse cone ele ajuda a manter a climatização aqui dentro. Mas não é que vai esfriar igual um ar-condicionado, não. Por exemplo, fora da tenda está 50 graus. Dentro da tenda vai ficar aí variando entre os 38 a 45 graus. Parece muito, parece pouco, mas a climatização se torna uma coisa bem eficaz com essa construção dessas tendas. E essas tendas, só um pouquinho, Felipe, essas tendas, elas são construídas, essas tendas, é mais ou menos isso, exatamente. Essas, gente, bora lá, que o tempo tá passando. Vamos lá. Tent or center of boating life. Você vai sublinhar aqui, tá? Porque senão, se a gente for dar coisa para conversa, daqui a pouco a nossa aula acaba. Essas tendas são feitas com couro de animal, com espécies de roupas que eles mesmos fabricam no deserto, tá? Eles não vão comprar nada na cidade,
porque a cidade, às vezes fica a quilômetros, a dias de caminhada, tá bom? As roupas que eles utilizam para vestimenta deles, né, para o dia a dia, são roupas grandes que conseguem proteger a pele dos raios solares. Então, por isso que os homens e as mulheres daquelas regiões vestem aquelas roupas parecendo vestidos grandes, tá? Não é uma moda, é para eles se protegerem do calor intenso. E aí você vai também colocar aí, ó, protection. Essas tendas é uma forma de proteger também as pessoas de possíveis tempestades de areia. Por quê? É perigoso viver no deserto, tá? Primeiro, existem animais rastejantes, como escorpião, cobras e etc. Aceitei. Aí, olha só, o, essas tendas elas precisam ser feitas de uma forma que, com a tempestade de areia, ela não vá embora, não voe também. Porque essas tempestades de areia são tão fortes, dependendo do nível dela, que pode soterrar toda aquela aldeia, tá? Então, eles têm todo o mecanismo para conseguir fazer essas tendas. E eles também têm o local para fazer, não é qualquer lugar que eles fazem as tendas. Normalmente, eles fazem as tendas em lugares que tem um pouco mais de plantas, de cactos, de lugar assim, de vegetal, porque naqueles lugares entende-se que pode ter água no subsolo, tá? E lugares que são mais firmes, porque existem sim lugares no deserto que tem areias movediças, ou seja, é 1 ou 2 metros de profundidade só de areia. Então eles sabem como viver, até porque eles vivem há 200, 300 anos ali, né? São gerações passadas no deserto, então eles conseguem ter todo esse mecanismo, tá bom? É, você também vai circular aqui, sublinhar, se for o caso, each tent divided by curtain, Man City one side and Man City on other. Essas tendas elas são divididas em lugares para os homens e lugares para as mulheres com cortinas. Esses curtains aí, ó, que está do lado, são cortinas. Então eles têm é como se fosse quartos, tá, gente? Quarto para o homem, quarto para a mulher. Ou para as crianças. Seria mais ou menos quartos. Então, eles dividem com cortinas e tapetes, que eles mesmos fabricam ali, tá? Não. Circulou aí, sublinhou? Exato. Sublinhou aí, deixa eu apagar aqui para mostrar para você o tipo de alimento. Ixi, depois eu volto aí para vocês. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Isso, de resto e de plantas, né? Que estão ali por perto. Olha só, gente, ó. Circula, sublinha. In desert, food must be easy to carry and must last. Por que, que eles precisam desse conservamento de alimentos? Porque eles não têm, ó, no refrigerator. Eles não têm uma forma de refrigeração para armazenar alimentos por mais de uma semana. Esses alimentos convencionais que nós temos não duram no deserto, tá? Porque frutas, vegetais, principalmente essas frutas e vegetais tropicais, né? Eles não ficam muito tempo no deserto porque é um lugar muito seco e muito quente. Então não tem lógica, por exemplo, eles armazenarem leite, armazenarem ovos, coisas desse tipo, porque não vai para frente. E aí nós temos o que? Igual.
O Felipe falou, dry fruit. É, mas aí você jogar um ovo, mas você joga. Não tem como você jogar um ovo com areia. Ô Felipe, olha só. Ninguém fala agora. Olha só eu falo agora. Depois vocês discutem aí sobre o que vocês precisam. Olha só. Like flour, que são farinha, né? Farinha de trigo, porque você pode armazenar farinha de trigo durante meses. E através dessa farinha de trigo ou farinha de outros componentes, você pode fazer qualquer tipo de alimento, tá? Como é que esses alimentos são feitos? Eles são feitos com flatbread over the fire, ou seja, com fogo, né, com fornalha, com fogueiras, eles conseguem fazer isso. Frutas secas, por que frutas secas? Frutas desidratadas, porque fruta desidratada dura semanas. Então, tem os mesmos nutrientes, tá? Exato. E também nós temos aqui embaixo, ó, o que que eles bebem? O tea e o coffee, que são as bebidas de acompanhamento aí, tá? Durante. Aí, olha só, tá bem. Pessoal, essa vida no deserto, ela não é uma vida convencional, tá? As pessoas que vivem no deserto, elas vivem por opção. É claro que elas gostam de estar ali, elas têm um hábito de viver ali. Mas essa vida que elas têm lá, dificilmente nós que temos essa vida moderna aqui conseguiria viver no deserto, tá bom? Agora vamos falar dos animais. The Belgian people keep several animals, including camels, sheep, and goats. All of them provided poultry with meat, milk, and wool for weaving. And camel were particularly important because they can carry their belongings and they're well adapted to harsh conditions of the desert. Nós temos aí alguns animais que vivem no deserto: camel, sheep and goat. Por que esses animais? Porque esses animais são escolhidos para viver no deserto. Presta atenção. Por quê? Primeiro, olha só. Agora não, gente, que nossa aula está acabando. Camels. Ô, gente, vamos lá que nossa aula está acabando. Olha só. Quem não está aí, esses animais, eles vão ser escolhidos para viver no deserto, primeiro, porque são animais encontrados na região do norte da África com mais facilidade, tá? Os camelos, eles são encontrados no norte da África, nos desertos, primeiro porque eles têm uma facilidade de se adaptar ao deserto. Então, eles conseguem ficar no deserto durante horas no dia, sem precisar de uma sombra, então eles não vão morrer por aquecimento ou por insolação. As ovelhas, porque também são resistentes, e a lã dela produz e a lã dela produz
a roupa, né, e o tecido, e também o couro. Esses animais também, eles produzem uma coisa chamada de meat and milk, que é o leite e a carne também que eles consomem, tá bom? Então você só vai circular essa parte aí. E vamos que vamos, porque nossa aula está acabando. Aqui, não, é só uma aula. Pelo menos de inglês é só uma. Olha só, clothes. Pessoal, vamos lá. Clothes, roupas. Eu até falei no comecinho do vídeo. Essas roupas são longas, tá? Elas absorvem, elas conseguem absorver a climatização, né? Criar esse equilíbrio de não aquecer tanto e também de. Até agora aqui ninguém apareceu, não, para aceitar, não. Olha só, mulheres usam vestidos, os vestidos delas, aqueles vestidos mais elaborados, tá? Com mais cavas, e também umas capas que ajudam a proteger o rosto. Essas roupas, elas utilizam, não é por questão só de religião, não, gente. Elas utilizam essas roupas porque a insolação é muito grande, tá bom? Vou falar da hospitality. Guests are very important. It's boring can stay in the home of 3 days. They are always welcome because we bring news from the outside world. A hospitalidade deles começa com. Existe uma época do dia, da semana, que eles recebem visitas, né, do mundo todo. Tem pessoas que vão como turistas para saber como é que é a vida deles lá, né, no deserto. Teve um aluno, acho que foi da manhã, que me perguntou assim, professora, tem hospitais ou alguma coisa que cuide dessas pessoas durante, se ele for picado por algum animal ou se ele passar mal com alguma coisa? Não, essas pessoas elas não têm acesso nenhum a essa medicina convencional que nós temos, então eles não sabem o que é médicos, hospitais, remédios, o que eles usam para tratamento ou para cura vem direto do, do, do deserto, tá bom? E aqui você vai. Eles não precisam da cidade. Se eles foram à cidade, foi por passagem. Mas eles vivem, eles são nômades, eles vivem no deserto, então eles vivem em todos os lugares do deserto, tá? É, sim, já passaram na cidade, mas não foi para comprar, para viver, não. E cidades essas que são próximas ao deserto, tá bom? Ah, passaram por ela, né? Ó, modern life, vida moderna. Many boring people, deixa eu colocar aqui, living a modern life nowadays. They're living it hard and have cell phone, TV, pickups, truck, a lot of them wonder and more. Instead, they live in only one place. Traditional life, ok? Você vai colocar aí traditional life. E living show tourist, typical boring tent. Tem algumas aldeias que vivem no deserto que elas têm essa vida moderna que nós temos. Elas têm celulares, carros, né? Os pickups aí são carros, né? Caminhonetes. E tem outros tipos de eletros, mas são pessoas, né? Aldeias que estão ali mais pelo convívio, pelo uso do deserto.
Sim, a maioria não, a minoria deles, tá? Porque as outras pessoas que vivem no de sim, as outras pessoas que vivem no deserto não se preocupam em ter isso, tá? Porque a vida deles é mais rústica, a vida deles é mais simples, mais sucinta. Então são pessoas que vivem no deserto aí trafegando, transitando no deserto, uma família inteira, às vezes de 7, 8 pessoas, tá? Ou às vezes até mais de uma família. Eles vivem ali, compartilham a vida no deserto, tá bom? Mas não todo mundo que vive no deserto tem essa, essa facilidade de eletrodomésticos. Não tem. Quando você vai, por exemplo, fazer uma visita em algum país da África, sabe essas visitas turísticas que você vai para um local e tem um guia turístico para te guiar para algum lugar? Então, existem esses guias turísticos. Eles levam você a lugares próximos, né? Para mostrar a você como é que é esse tipo de vida. Não é que você vai lá, eu vou visitar, esse povo tem parente na cidade, tem parente em Nova York. Não. Essas pessoas elas vivem fechadas, é como se fosse a aldeia de um índio, tá? As aldeias de índios que tem aqui no Mato Grosso, Amazonas, são aldeias de índios fechados. Existe muito ainda, não muito, né? Existe no Brasil. Então essas pessoas elas têm uma rotina de vida. Aí o homem branco vai para estudar ou para ver essa rotina de vida. A mesma coisa é no deserto. Existe esse grupo de pessoas que vivem no deserto, fechado, né? Grupo fechado. Então as pessoas vão visitá-los a cada 3 dias. Por quê? Porque a viagem pelo deserto não é simples. Eu não pego um carro e vou para o deserto. Ok. Não é assim. Eu vou visitar aqueles aldeões que estão lá no deserto. Não. Tem todo um preparo. Por quê? Não é todos os dias que o deserto está propício para uma viagem de carro ou de caminhonete, porque tem tempestades de areia, tem lugares que são movediços, os carros não entram, tá? Então tem lugar, tem momentos certos para essas pessoas irem visitar esses aldeões. Sim, eu não entendi. Alguém falou aí alguma coisa. Sim, pode falar, Samuel. Tem, às vezes eles têm, às vezes eles vão de helicóptero, às vezes, só que sempre tem um momento propício, até porque essas pessoas, elas não te atendem todos os dias. Você chegou lá e ela vai te atender. Não, eles são pessoas que têm um estilo de vida e a gente tem que respeitar. E às vezes essa viagem até chegar a esses aldeões é uma viagem de dias, tá? De 2, 3 dias, ou seja, de 20 horas seguidas. É uma viagem como daqui, sei lá, em São Paulo de carro, daqui no, é, no Tocantins. São viagens longas, tá? Não é uma viagem assim, eu vou passear ali no shopping, não. É uma coisa muito grande. É uma extensão de areia muito grande. E olha que você passar 2 dias viajando num deserto, além de ser perigoso, você tem que ter todo um aparato, tá? Para não morrer de frio, para não morrer de fome. Se alguma coisa acontecer com o carro que está levando você, com o transporte, tem que haver uma forma de chamar socorro. Então tem todo um preparo, porque é perigoso. Telefone via satélite, comida suficiente, água suficiente. Até porque, gente, uma coisa é você, suponhamos, viajar daqui para Mato Grosso. Qualquer lugar que você vai, qualquer lugar que você vai para o Mato Grosso, você precisa parar em alguns lugares, né? Abastecer o carro, fazer um lanche, isso é natural. Agora, no deserto, você não para um carro, não faz um lanche, porque é tudo uma extensão de areia. Então, você precisa ter todo um aparato, ter comida suficiente para 2 dias de viagem, ter água suficiente para 2 dias de viagem, ter o equipamento suficiente para o próprio carro
caso ele vinha quebrar, ter é, roupa suficiente para se proteger da luz solar. Ah, é muito ruim. Sim, existem essa página aí traz a vida de alguns desse Baldwin People aí, tá? Para você, presta atenção, Davi, para você ver aí nessa parte, esse povo aí são povos nômades, né? Eles não vivem no mesmo lugar. Mas existem cidades, né? Pequenos vilarejos no deserto, são pessoas que já vivem lá fixamente, tá? Só que não são cidades como nós conhecemos, não. São vilarejos, casinhas que as pessoas têm, né? Vivem ali. E, pessoal, essa aqui é a nossa página, tá? Página 8. O que que vocês vão fazer de tarefa? Vocês vão fazer, tá aqui escrito, ó, read the text about Bedouin people. Then write sentence about how they adapted to be able to live in desert. Você vai reler esse texto que nós falamos hoje na aula. Você até fez as suas. Eu pedi para você fazer a sublinhar, né, as frases, as palavras. Você vai fazer 7 frases no caderno de inglês. 7 frases, ok? Sobre a vida no deserto. Você vai reler esse texto e vai fazer as 7 frases no caderno de inglês. Frases essas que estão falando sobre a adaptação de vida no deserto, sobre as roupas que que as pessoas usam, sobre a morada deles, as comidas, e vai desenhar na sua percepção, na sua consciência aí, como é que seria a tenda de uma pessoa que vive no deserto? Como seria? Pode, você pode fazer um texto, não um texto completo, mas você vai fazer no caderno de inglês 7 frases falando sobre a vida no deserto. E depois vai desenhar. Pode ser, pode ser, são suas frases. Você vai fazer as suas frases sobre a vida no deserto, tá bom? E vai desenhar como seria a vida no deserto, como seriam as tendas, ok? Você vai desenhar como seriam essas tendas, tá bom? And guys, ó, bye bye, see you. Bye bye. Um beijo, um abraço. Um beijo. Qualquer dúvida, me procurar pelo Zap.